Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Pessoal, dando continuidade às nossas aulas, na aula de hoje a gente vai estar estudando sobre protocolos e as camadas de rede, tá bem? Então vamos lá. Meu nome é Adeilson Cardoso, estamos atuando na área de redes de computadores. Então, nas redes de computadores, durante a sua criação e o seu desenvolvimento foram desenvolvidos modelos que devem ser seguidos, modelos de referência, como é conhecido o modelo OSI, o modelo TCP/IP e o modelo híbrido. Que a gente vai estar vendo logo mais adiante. Esses modelos são protocolos que foram desenvolvidos. Mas o que são protocolos? Alguém tem alguma sugestão? Pense um pouco sobre o que é protocolo no âmbito geral. Se nós observarmos, pessoal, protocolo, eles são regras a serem seguidas. Quando nós observamos sobre alguma empresa, alguma instituição, você geralmente ouve o termo, não, a empresa X ou Y, ela tem um protocolo dessa forma, ou seja, ela tem as regras a serem seguidas neste modelo. Em redes de computadores, os protocolos eles seguem o mesmo princípio. Protocolos são regras que determinam o funcionamento da rede. São regras que determinam como o pacote vai sair de uma máquina e como ele vai transitar até chegar na outra máquina. Assim, essas regras determinam como vai ser o funcionamento da sua rede, se os pacotes que serão enviados, se de repente houver um conflito, assim como nós vimos nas aulas anteriores, que é possível haver conflito de pacotes, conflito de endereços, como as máquinas ou como a rede vai se comportar diante desses problemas, né, diante desses imprevistos que pode acontecer na comunicação. Então, os protocolos determinam isso. Há protocolos que determinam que vai acontecer uma ação e há protocolos que determinam uma outra ação específica. E para cada tipo de comunicação em rede de computadores, existe um protocolo que determina essas regras de como acontece a comunicação. E a gente vai estar vendo no decorrer desta aula. Então, pessoal, o modelo OSI. O modelo OSI ele é um modelo estruturado em camadas, assim como os demais. No entanto, o modelo OSI ele foi desenvolvido apenas como referência. Ele tem a sua estrutura em 7 camadas. E dentro dessas camadas é transitado todas as informações que precisam ser trafegadas na rede, né? Essas informações, geralmente, elas são conhecidas como pacote, frames, e esses pacotes e frames, eles trafegam entre essas camadas que foram criadas através do modelo OSI e do modelo TCP/IP. O pacote é uma estrutura de dados utilizada para que dois computadores possam enviar e receber dados em uma rede. Ou seja, quando a sua máquina manda uma solicitação de conexão para um servidor ou para um provedor de internet, existe uma comunicação, existe o envio de um pacote da sua máquina para a máquina de destino e existe também o envio de um pacote da máquina de destino com relação à sua máquina. Para que haja a comunicação, para que a comunicação seja estabelecida, é necessário que haja o envio desses pacotes para o estabelecimento dessa comunicação. Através do modelo OSI, cada camada relaciona-se com a camada superior e com a camada inferior, a ela agregando informações de controle aos pacotes, né? Cada camada do modelo OSI, ela se comunica com a camada adjacente, ou seja, com a camada que está imediatamente superior ou inferior, dependendo do sentido da comunicação. As camadas de um computador, elas se comunicam com as mesmas camadas em um outro computador. Ou seja, a gente vai ver aqui à frente que nós temos as camadas física, de enlace, internet, camada de rede, camada de transporte, seção e aplicação. Então, todas essas camadas, elas se comunicam com a mesma camada na outra máquina. A camada física se comunica com a física, a de internet com a de internet, a de rede com a de rede, a de aplicação com a de aplicação e assim sucessivamente. Beleza? Voltando para o nosso questionamento sobre o que são protocolos. Para que haja a comunicação entre dois dispositivos, que sejam esses dispositivos sendo computadores ou não,
eles precisam enviar e receber pacotes entre si, né? E para que as camadas possam se comunicar de forma adjacente, ou seja, no mesmo nível, a camada física se comunicar com a camada física, é necessário um software específico ou uma regra específica nessas camadas, e essas regras são definidas como protocolos. Então, a definição de protocolos é: protocolos são padrões que definem a forma que existe a comunicação entre dois computadores e os seus programas, ou entre dois dispositivos ativos de rede que têm um endereço IP e que precisam se comunicar. A forma como é definida essa comunicação, ela é chamada de protocolo. E as camadas, o que seriam as camadas? Alguém tem alguma sugestão? Nós comentamos sobre camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de aplicação, mas o que é realmente uma camada em redes de computadores? Pessoal, as camadas, elas são níveis que existem dentro de cada protocolo. Nós temos um modelo de referência OSI, temos um modelo TCP/IP e temos um modelo híbrido. As camadas, elas são esses níveis de comunicação definido, conforme a gente pode ver aqui no slide. Nós temos a camada física no modelo OSI, temos a camada de enlace de dados, a camada de rede, a camada de transporte, camada de sessão, apresentação e aplicação. Pessoal, é importante destacar que no modelo OSI, são 7 camadas e elas são numeradas de baixo para cima. Ou seja, a camada 1 a camada 1 do modelo OSI é física, 2 é de enlace, 3 é de rede, 4 é de transporte, 5 é de sessão, 6 apresentação e 7 aplicação. Já no modelo TCP/IP, ele fez uma junção das 3 últimas camadas, ou seja, a camada de sessão, apresentação e aplicação, elas são fundidas e é constituída apenas a camada de aplicação no modelo TCP/IP, assim também como no modelo híbrido, né? As demais camadas, elas permanecem iguais, no caso, transporte. A camada de rede no modelo TCP/IP, ela é chamada de camada de internet, e a camada física e a camada de enlace, ela é chamada de interface física de rede no modelo TCP/IP. Então, a gente pode observar aqui que eles estão paralelos e cada um está representando a sua camada. Ou seja, no modelo TCP/IP nós temos apenas 4 camadas descritas, né? Já no modelo híbrido, que é um dos modelos mais utilizados e difundidos, a interface física de rede, ela volta a ser de enlace e física, a separação, conforme ela é definida no modelo OSI, e as demais camadas também, elas continuam iguais ao modelo TCP/IP, com exceção da camada de rede, que volta para o mesmo nome também da camada do modelo OSI, que no modelo TCP era chamada de internet. Então, ela volta para o nome de camada de rede, temos logo após a camada de transporte e temos a camada de aplicação. Beleza? Pessoal, a comunicação, quando os dados são enviados, eles chegam primeiramente na camada física. A camada física ela é responsável por toda a comunicação em baixo nível, em linguagem de máquina propriamente dita. São os bits, os dados elétricos, os circuitos elétricos que são transmitidos na camada física. A camada física ela é representada especificamente pelo cabeamento, pelo tipo de cabo que é utilizado e a forma da transmissão de dados nestes cabos. Já na camada de enlace, ela já trabalha já mais em softwares. Ela faz a preparação dos dados físicos para que seja transmitido para a camada de rede. A camada de rede, ela é a camada onde acontece, de fato, a transformação dos dados e o envio dos pacotes. Na camada de rede, aqui existe o envio e o recebimento de pacotes, que é preparado para a camada de transporte, responsável por transportar todos os dados, né? A camada de sessão e apresentação, ela prepara esses dados para entregar para a camada de aplicação, que, por sua vez, é a camada que tem contato direto com o usuário final. No caso, agora que vocês estão vendo essa aula através de vídeo, vocês estão tendo contato diretamente com dados
da camada de aplicação utilizando um software, que é a aplicação, e esse software está utilizando todas as regras definidas por esse protocolo, no caso, o protocolo TCP/IP, né, que é o protocolo mais utilizado. Cada protocolo e cada tipo de comunicação existe outras regras, ou seja, existem outros protocolos que são utilizados para que essa comunicação seja de forma efetiva. Ou seja, para nós trafegarmos na internet, existe uma regra chamada HTTP e HTTPS, ou seja, existe um protocolo de comunicação web, que é chamado de HTTP e HTTPS. Para que a gente faça uma comunicação através de vídeo, existe um protocolo que é chamado de protocolo UDP, é um protocolo com transmissão de dados não confiáveis, a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Existe a comunicação orientada e a comunicação não orientada. Em slides futuros a gente vai estar estudando sobre isso, especificamente sobre o protocolo TCP e o protocolo UDP, né? Mas, só para sintetizar, a camada de aplicação é a camada final em que há a conversão de todos os dados para a aplicação do computador, para que o usuário tenha o acesso final aos dados que ele pretende acessar, né, que ele pretende estar visualizando ou trafegando. Dentro da pilha de protocolos da internet, existe uma série de protocolos em cada camada. Por exemplo, aqui nós temos as 5 principais camadas, que são as camadas aqui definidas pelo modelo híbrido, que é o modelo mais utilizado, né? Ele faz uma junção entre o modelo OSI e o modelo TCP. Na camada de aplicação, que é a camada que a gente acabou de comentar por último, nós temos o suporte às aplicações da rede. Nessa camada trabalham os protocolos HTTP, que é protocolo de navegação web, o protocolo SMTP, que são protocolos de transferências e recebimentos de e-mail. Temos o protocolo FTP, que é um protocolo para transferência de arquivos. O protocolo SSH, que é um protocolo para uma comunicação segura, um canal de comunicação segura através da internet, utilizando dois pontos remotamente conectados. O Telnet, ele também tem o mesmo princípio do SSH. No entanto, o Telnet ele não tem uma criptografia na transmissão dos dados, ou seja, a comunicação entre dois computadores utilizando o protocolo Telnet, ela pode ser interceptada e pode ser visualizada aqueles dados, né? Então, os dados podem ser comprometidos. Dentre eles tem o SIP, o RDP, o IRC, SNP. E no decorrer dos slides, temos a descrição de cada protocolo, o que significa cada protocolo. O NNTP, o POP3, que é um protocolo também específico para e-mail, quando você utiliza um software para fazer o download dos e-mails na sua máquina, por exemplo, o Outlook, uma versão do Outlook para desktop ou para celular, em que ele armazena todos os e-mails que chegam, ele baixa o e-mail, e ainda que você não tenha internet, você consegue ler aquele e-mail e deixar agendado uma resposta para quando você se conectar na internet, você ter um acesso novamente. O IMAP também, ele é voltado para o trabalho com endereçamento de e-mails. O BitTorrent, que é um protocolo para transmissão de arquivos, semelhante ao FTP. BitTorrent, eu acredito que muita gente já deve ter feito o download de vídeos, arquivos, livros e etc. através da internet, utilizando alguns softwares conhecidos como torrent, né? Alguns canais desse tipo. Temos o protocolo DNS. Pessoal, o protocolo DNS, a gente vai estar vendo mais detalhes sobre ele quando a gente estiver trabalhando com a parte de servidores, né? A configuração de servidores utilizando o Cisco Packet Trace, né? Ainda numa parte mais teórica. No entanto, o DNS, ele é um servidor de nomes e domínios, Domain Name Service. Ele é utilizado para fazer a conversão do endereço IP para o endereço de URL e do endereço de URL para o endereço IP. Por exemplo, quando você tenta acessar a internet, quando você vai acessar um site, você digita www.google.com, por exemplo, ou www.facebook.com. Você memoriza o nome do seu domínio de acordo com o serviço, é mais fácil.
É mais fácil a memorização desse serviço. Agora, se você precisasse memorizar o endereço IP, se tornaria mais complicado. Nós temos uma grande faixa de endereçamento IP registrado nas nossas memórias para quando nós precisássemos acessar algum serviço ou algum site. Por exemplo, ao invés de você digitar www.facebook.com, você precisaria digitar 200.192.64.50, por exemplo, um endereço público. A gente ainda vai estudar sobre os endereçamentos IPs também lá na frente. Então, o DNS ele serve exatamente para isso, para que o computador entenda quando você digitar lá www.facebook.com, ele transforma aquilo dali para o endereçamento IP. E vice-versa, né? Quando chega na máquina do seu servidor, que o seu servidor vai devolver para você, ele manda a máquina, o servidor manda em endereçamento IP e o protocolo de DNS, com as suas regras, ele faz essa conversão para que as duas máquinas consigam se comunicar, né? E o usuário final consiga também entender a comunicação. Tem o ping. O ping é um protocolo utilizado geralmente para verificar se um serviço está ou não ativo. É interessante, pessoal, que para nós descobrirmos, voltando um pouco no DNS, vou passar aqui para